Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou alegre hoje e feliz porque nesse domingo, dia 26, é meu aniversário. Estou feliz e grato ao nosso Deus por mais um ano de vida que Ele me concedeu. Amanhã, segunda-feira, dia 27, é aniversário do André Mateus. Esse mês é um mês festivo lá em casa, é aniversário da Ana, dia 8 de julho, meu aniversário dia 26 de julho e o André, 27 de julho. Que Deus continue nos sustentando, nos abençoando. Eu sou grato a Deus pela minha família, pela bênção da minha família. Meus irmãos, nós vamos hoje estudar a lição de número 7. Nós estamos estudando a revista, agora eu estou com a revista, tá? Tenho a revista, Igreja em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. A lição de hoje nós vamos estudar a igreja em Sardes, apenas uma minoria fiel. Acomodado e presunçoso, então é hora de arrepender-se para ser vitalizado. Os irmãos se lembram que nós estudamos há um tempo, o ano passado, eu acredito que no começo do ano passado, sobre vitalização da igreja. Foi um assunto muito bom, foi um assunto presente, tá? E nós vamos aprender hoje, vamos entender um pouco a necessidade dessa revitalização com as características apontadas pelo Salvador Jesus, a igreja de Sardes, ok? O texto da nossa lição de hoje está em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 até o 6. Eu peço que os irmãos acompanhem a aula, se possível, você conseguir aí acompanhar pela lição que foi pelo WhatsApp, abre aí a sua lição, tá? Permaneça com a sua Bíblia, a gente vai estudar vários textos, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura dos textos aí na sua casa, acompanhando na sua Bíblia. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, do 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome e que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, pela bênção desse dia, agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade, ó Pai, de estudar a Tua Palavra, de estar, ó Deus, nesse momento, fazendo, ó Deus, a transmissão da aula, podendo, ó Deus, compartilhar com os irmãos, ó Pai, o ensino da Tua Palavra, podermos receber, ó Pai, a mensagem do Senhor ao nosso coração, podendo se alimentar da Palavra, ó Deus, e o tema de hoje, o assunto de hoje, ó Deus, é importante para a nossa igreja, especialmente nesses dias, ó Pai, nesses dias que nós estamos para retornar às atividades normais da igreja, retornar, ó Deus, a comunhão com os irmãos no templo, ó Deus, nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Teu Espírito ilumine o nosso coração, a nossa mente, para, ó Deus, entender, ó Deus, o ensino da Tua Palavra. Nos abençoe, continue, ó Deus, abençoando a nossa igreja, a vida dos irmãos, todas as famílias dessa igreja, ó Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre o conselho da igreja, a vida do pastor, dos presbíteros, ó Pai, suas famílias, abençoa esses irmãos, ó Pai, os oficiais da igreja, os diáconos, ó Deus, abençoa todos os departamentos da igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça a fé, nos livre de todo o mal, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pela bênção, ó Deus, desse dia, meu aniversário. O Senhor tem abençoado a minha vida, ó Pai, abençoado a minha família. O Senhor tem alegrado os nossos dias,
dias, ó Deus, por isso nós honramos e glorificamos o Senhor. Também, ó Deus, amanhã o André fará mais um ano de vida, ó Pai, abençoa, ó Deus, a vida do André. Eu agradeço pela bênção dos meus filhos, ó Pai, a vida da Ana, a vida do André, a minha esposa, ó Pai, que o Senhor continue, ó Deus, nutrindo, ó Pai, sustentando, ó Pai, o nosso lar. Eu agradeço por tudo, peço o Teu perdão, ó Pai, por todos os nossos pecados. Eu oro e agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é um termo, uma expressão até, vamos dizer assim, desagradável de dizer, mas vocês já ouviram dizer o termo, a palavra medíocre. Então, eu fui estudar um pouco acerca dessa palavra, o que significa essa palavra medíocre, e é uma palavra desagradável, muito desagradável, até ofensiva. Quando você é chamado a você é uma pessoa medíocre, é uma ofensa, tá? É uma pessoa de baixa qualidade, ou seja, significa baixa qualidade esse termo, sem brilho, sem expressão, banal. Ou seja, medíocre, podemos entender que no ditado popular aí seja um palavrão, tá? Então ninguém prestará atenção a uma igreja se ela tiver essas características, tá? A igreja que apresentar as características parecidas com o significado dessa palavra medíocre, ninguém vai notar, ninguém vai prestar atenção. Ela não terá adversários, ou seja, ninguém vai se voltar contra ela, porque ninguém ficará incomodado com a sua presença. Existe também um ditado popular que, vamos dizer assim, com um cachorro manso, ninguém se incomoda. Tá? Então, essa característica apresentadas, quem sabe pela igreja, ela não vai incomodar ninguém. Por quê? Porque ela não está sendo sal da terra, ela não está sendo luz do mundo, ela não está fazendo diferença nenhuma. Ela passa longe, uma igreja com as características parecidas com a palavra medíocre, ela passa longe de ser luz do mundo, ela passa longe de ser o sal da terra. Tá? Seu futuro, o que pode se esperar do futuro de uma igreja com características assim? Ela poderá não existir, poderá não ter futuro uma igreja apresentando características como esta. Depende de como ela reage ao seu estado de coma. Estado de coma. Hoje nós vamos falar um pouco acerca da questão da saúde. Tá? Nós sabemos o que é uma pessoa doente, o que é uma pessoa que está hospitalizada, o que é uma pessoa que está lá no estado de coma. Tá? Então, que esperança pode ter alguém que está numa situação como essa? Alguém que está hospitalizado, alguém que está, quem sabe, numa fase terminal na UTI, está em coma, então o seu futuro é muito pouco provável que vá existir. Tá? Então, uma igreja apresentando características negativas, uma igreja que não expressa ser luz do mundo, que não expressa o sabor do sal da terra, ela poderá deixar de existir, não ter futuro. Tá? Uma igreja assim precisa prestar muita atenção à carta do Cristo ressuscitado à igreja de Sardes. Então, a igreja com características semelhantes, parecidas com essa, ela tem que olhar para aquilo que Jesus, o Cristo ressuscitado, aquilo que ele escreveu a essa igreja Sardes e prestar atenção no que está dizendo a esta igreja. Tá? Meus queridos, nós vimos lá na introdução dessas lições, lá na lição de número 1 e de número 2, e nós vimos lá que foi por volta do ano 90 depois de Cristo que o Senhor Jesus ele apresenta a João, exilado na ilha de Patmos, essas cartas às igrejas. Tá? E meus queridos, nós estamos estudando hoje a quinta igreja, a carta direcionada à quinta igreja. E em cada uma delas, meus queridos, nós percebemos que o Senhor tem algo a falar para a nossa igreja hoje, para a igreja que nós conhecemos hoje. Tá? E nós sabemos o significado da igreja visível e da igreja invisível. Tá? Então, a igreja visível, ela pode ser uma igreja numerosa, ela pode ser uma igreja com muitos crentes, com muitos membros, com muitos fiéis, mas a igreja visível ela é composta de parte da igreja visível
Então, para nós entendermos essa questão aqui, como é que eu posso então olhar para essa carta, olhar para a direção, o foco da mensagem do Senhor Jesus para a igreja de Sardes? Então, que relação podemos fazer? Nós vamos perceber que nas palavras de Jesus escritas a Sardes, ela vai falar no nosso coração, ela vai nos ensinar, ela vai nos exortar, ela vai nos disciplinar, ela vai nos estimular a se arrepender, a lembrar daquilo que nós temos conhecido, daquilo que nós já ouvimos, fazendo assim uma boa reflexão sobre o próprio texto lido, tá? Capítulo 1 da lição, autoidentificação do Senhor e a identificação da igreja. Autoidentificação de Jesus, ou seja, Jesus, ele identifica a igreja. E nós vamos entender a real identificação da igreja, tá? Então a igreja de Sardes não estava em uma boa situação diante de Deus. Primeiro, ela não estava, vamos dizer assim, como é o termo que os jovens usam, né? Ela não estava legal diante de Deus, tá? Ela não recebe nenhum elogio da parte de Jesus, ou seja, Jesus não faz elogios à igreja de Sardes, apenas um incentivo, tá? Não faz elogio, mas incentiva. Ainda existia um mínimo de virtude, um último suspiro, que ainda podia identificá-la como igreja. Então havia ali uma remota expectativa. Então na visão do Salvador Jesus, havia ali uma pequena possibilidade daquela igreja continuar existindo, tá? Então essa pequena possibilidade da igreja continuar existindo, vamos trazer para nós, vamos trazer para o nosso presente, vamos trazer para hoje, dia 26 de julho de 2020, vamos trazer para esse tempo de pandemia, esse tempo onde o mundo está sendo modificado com a questão da pandemia. Então vamos trazer para esse tempo essa questão desse mínimo de virtude que possa existir por parte dos crentes, porque a direção da carta ela vai atingir, ela vai chegar até os membros da igreja de Sardes, e ela chega até os nossos dias, tá? Então, ainda que podia identificá-la como igreja, a igreja de Laodiceia se encontrava em situação pior. Laodiceia se encontrava em situação pior, praticamente sem esperança. Então havia esperança para a igreja de Sardes. Meus irmãos, há esperança para a nossa igreja hoje. Há esperança. Vamos lá ao versículo 1 do texto. Vamos fazer a leitura novamente do versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e tens nome de que vives e está morto. O Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Isso destaca que Jesus possui a plenitude do Espírito Santo e pelo seu poder ele dá o diagnóstico. Jesus, ele é capaz, Jesus, ele pode dar o diagnóstico da igreja, ele pode advertir e ele pode julgar. As 7 estrelas são os mensageiros, ministros do Evangelho, enviados por Deus para anunciar a palavra. Jesus tem essas estrelas nas mãos. Ele é o Senhor dos ministros do Evangelho. Meus irmãos, nós louvamos a Deus porque esses ministros do Evangelho do nosso tempo, eles não se renderam diante da pandemia. Eu quero aqui destacar a nossa igreja. A nossa igreja em todos os momentos, desde os primeiros dias da pandemia, que foi ali por volta do dia 16, 17 de março, nós estamos aí há 4 meses, em nenhum momento a liderança da nossa igreja, o conselho da nossa igreja, especialmente o pastor, ele se curvou diante da pandemia. Olha, não podemos fazer nada. O tempo da pandemia, a igreja desenvolveu a tecnologia, os cultos online, desenvolveu a transmissão das lives. Isso, meus irmãos, tem sido uma bênção para a nossa vida. Por quê? Porque quando nós não podíamos estar aqui no templo, que ainda não podemos estar totalmente, não estamos ainda com a escola dominical, não estamos ainda na frequência dos cultos da quarta-feira, estudo bíblico, não estamos ainda nas reuniões de oração, os trabalhos com as crianças, mas nós já temos o culto no domingo à noite, onde nós podemos sim participar do culto, nós podemos sim vir adorar o nosso Deus aqui no templo. É a forma que Deus está nos preparando. Meus irmãos,
Me chamou a atenção na mensagem que nós tivemos nesse domingo, os irmãos que estavam aqui no templo, os irmãos que assistiram o culto online pela internet, puderam perceber que Deus está passando uma peneira. E essas virtudes que nós percebemos que eram tão distantes da vida dos irmãos, virtudes as quais denotam o verdadeiro cristão, denotam aquele temente a Deus, denota aquele que não está acomodado com as coisas do mundo, nós podemos perceber esse advertir, esse alerta nas palavras de Jesus a essa igreja chamada Sardes. Capítulo 2. Capítulo 2, um corpo gangrenando. Meus irmãos, eu estou nesse momento aqui, no templo, aqui na igreja, e eu estou olhando a minha frente para a câmera. Então, a gente vai aqui ministrando a aula e não tem ninguém para fazer uma pergunta, mas eu acredito que nesse momento alguém está se perguntando o que é esse termo, né? O que é um corpo gangrenando? Então vamos lá. Gangrenando vem da palavra gangrena. O que é gangrena? É um tipo de morte dos tecidos, ou seja, é uma doença causada por falta de irrigação sanguínea. Os sintomas mais comuns são alteração da cor da pele para vermelha ou preta, formigueiro, inchaço, dor, desagregação da pele e corpo frio no local afetado. As áreas afetadas mais comuns são os pés e as mãos. No sentido figurado, esse termo significa corromper moralmente, desmoralizar. Então, um corpo desmoralizado, um corpo que está se corrompendo, esse corpo é a igreja, esse corpo é os membros da igreja que estavam ali naquela cidade chamada Sardes, que estavam se corrompendo. Então, Cristo, Jesus, ele se apresenta a Sardes com uma palavra negativa. Uma palavra negativa. Como muitas vezes nós esperamos ouvir aquela palavra animadora, aquela palavra positiva, aquela palavra otimista, Jesus chega a Sardes com uma palavra negativa. E olha o que ele diz, vimos lá no versículo, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Olha que palavra dirigida à igreja. Tem nome que está vivo, mas está morto. Do ponto de vista de Cristo, a igreja não está morrendo, ela está morta. A igreja de Sardes, ela não está morrendo aos poucos, ela está morta. E os crentes de Sardes pensavam estar vivos espiritualmente. Olha, meus queridos irmãos, aqui um grande perigo daquele que está morto e pensa estar vivo. Pensa que está, está tudo bem, da maneira como está tudo bem, está tudo normal, e não está. Então nós temos que olhar para aquilo que Jesus está dizendo a essa igreja e pensar que essas palavras de Jesus, mesmo sendo uma palavra dura, mesmo seja uma palavra negativa, nós vamos perceber que em algum momento Ele vai se dirigir a nós, Ele vai se dirigir à igreja do nosso tempo, Ele vai se dirigir à igreja Betel, nesse dia, nesse momento, Ele vai dirigir a minha vida, Ele vai se dirigir à sua vida. Versículo 3, vamos ver o que está no versículo 3. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque senão vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer. Perdão, meus irmãos, era o versículo 2. Eu vou ler novamente, é o versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Sê vigilante e consolida o que estava para morrer. Ou seja, sê vigilante, vigiai, tomem cuidado, para os que restam vivos também não morram. Para aqueles que já abandonaram a fé, para aqueles que ainda estão caminhando, quem sabe tropegamente, quem sabe cansados, quem sabe a ponto de abandonar a fé, ser vigilante e vamos consolidar, ou seja, a igreja, ela pode assim trazer de volta, ela pode sim se fortalecer, ela pode sim se revitalizar. Lembra que eu disse no início do termo revitalizar? Então, meus irmãos, nós vivemos um tempo onde a igreja ela está se revitalizando dia a dia.
Nós não estamos nos acomodando com as questões deste mundo, nós não estamos nos acomodando com a pandemia, nós não estamos satisfeitos com a maneira como está, e sim nós estamos buscando a Deus, nós estamos temendo a Deus, nós estamos buscando em Deus uma solução para esse problema, nós estamos em oração para que Deus, Ele transforme esse momento numa normalidade conforme nós vivíamos anteriormente. Aqui nós vislumbramos um corpo doente que precisava de antibióticos, precisava de remédio, precisava de cuidados especiais, pois ainda pode se recuperar. Ou seja, quando nós estamos doentes, quando nós estamos com alguma infecção, com algum problema na nossa saúde, nós até chegamos no tratamento com antibiótico. Então a igreja, ela precisava, e quem sabe a igreja precisa tomar esse medicamento, ela precisa do antibiótico para que ela possa se recuperar, para que ela possa voltar a sua saúde ao normal. Então a igreja em Sardes não vivia nem expressava o verdadeiro cristianismo. Meus irmãos, então nós temos que viver expressando o verdadeiro cristianismo, confessando Jesus como Senhor e Salvador, confessando, sendo confessos da palavra do Senhor, que ela realmente possa ser a nossa única regra de fé e de prática. Eu tenho percebido, meus irmãos, que muitos, eu quero dizer assim, entre aspas, crentes por aí, tão preocupados com a pandemia, com tanto medo de morrer, com tanta preocupação com a questão da pandemia. Nós temos, meus irmãos, que descansar no Senhor. Nós temos, meus irmãos, que exercermos a nossa fé no Senhor. Deus está no comando de todas as coisas. Então nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E aí nós podemos então nesse momento reclamar que a coisa está difícil, que nós tivemos que fazer uma mudança total nos nossos planos, que tudo aquilo que nós tínhamos planejado não deu certo por conta da pandemia e começamos a reclamar. Então nós paramos então de crer, nós deixamos de acreditar que o Senhor está no comando. Nada foge ao alcance do nosso Deus. A Igreja de Cristo deve despertar admiração nas pessoas. A admiração das pessoas, e isso não estava acontecendo em Sardes. Ou seja, a nossa igreja, meus irmãos, nesse presente, nesse momento, ela deve causar essa certa admiração nas pessoas. E nós estamos causando admiração nas pessoas, nós estamos participando dos trabalhos da igreja mesmo nesse momento. Meus queridos irmãos, nós temos aqui o templo preparado para receber 60 pessoas em cada culto. Nós estamos tendo 2 cultos no domingo. Meus queridos, em nenhum dos cultos está atingindo esse número de pessoas. A nossa igreja ela tem mais de 100 membros. Então, meus queridos irmãos, a igreja Betel está adotando rigorosamente os protocolos. Não há problema algum com a questão sanitária. Se nós formos surpreendidos aqui no culto, no domingo, qualquer um dos 2 cultos, eu tenho certeza, meus queridos irmãos, que nós não vamos ser penalizados em nada. Por quê? Está seguindo totalmente o protocolo que foi adotado pela vigilância sanitária, ou seja, pelo decreto da nossa cidade. Então não há do que se preocupar nós estarmos participando dos cultos, nós estarmos assim, vindo até a igreja para nos reunir com os irmãos. Então, quem sabe nós não vamos causar admiração nas pessoas porque nós estamos com os nossos braços cruzados. É mais fácil nós ficarmos na nossa casa, deitado lá na nossa cama, assistindo o culto pela internet, estarmos lá sentados no sofá, no conforto da casa, e não é igual, eu digo por experiência própria. Nós estamos assistindo o culto online, nós estamos conversando, nós estamos nos alimentando, nós não paramos, nós não damos a atenção, nós não temos a mesma reverência ao nosso Deus conforme nós temos aqui no templo, tá? Então vamos focar nessa questão dessa admiração das pessoas quanto à nossa participação, quando esse nosso despertar na igreja do Senhor.
com exceção de alguns poucos membros fiéis, lá de Sardes, com exceção de alguns poucos. Esse alguns poucos, meus irmãos, essa relação nós trazemos para a nossa igreja hoje. Com exceção de alguns poucos, nós estamos tendo o culto. Se todas as pessoas, todos os membros da igreja ficassem assim preocupados e todos pensassem, olha, eu não vou voltar para a igreja enquanto não voltar tudo ao normal, enquanto não precisar mais usar máscara, enquanto não precisar mais passar álcool em gel nas mãos, nós podemos lotar a igreja, então eu só vou voltar quando tudo normalizar. Então, poucos irmãos estão, isso se assemelha com aqueles poucos irmãos lá na igreja em Sardes. Poucos irmãos. Mantinham acesa a chama do Evangelho. Mantinha acesa a chama do Evangelho. Então, a chama do Evangelho, meus irmãos, ela não pode se apagar. E não é o Senhor Jesus, não é Deus nosso Pai que vai apagar a chama do Evangelho. Essa chama do Evangelho somos nós. Somos nós. Eu fiquei impressionado, assim, primeiramente falando na mensagem de domingo, quando o pastor disse assim que você não é a igreja. Você não é a igreja do Senhor, eu não sou a igreja do Senhor, a igreja do Senhor somos nós. E como que nós podemos pensar que a chama do Evangelho continuará acesa se eu não estiver aqui? Se eu não, junto com meu irmão, junto com os nossos irmãos, se nós unidos, nós não tivermos unidos na comunhão, nessa comunhão entre nós e assim, expressando a comunhão com o Senhor, nós não seremos igreja. Aí a chama do Evangelho, ela vai se apagando. A chama do Evangelho vai se apagando. Vamos lá, o capítulo 3 da lição, versículo 3. Agora é o 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Vejamos a importante sequência dos verbos. Aqui eu quero me aproximar dos professores, dos professores, a tia Noemi, os outros professores, quem é professor de letras aí, professora de letras, de português, eu posso dizer que eu era um aluno mais ou menos em matemática, eu era mais ou menos em geografia, mas em português eu era fraco de português. Mas vamos lá, aqui nós vamos ver a sequência, nesse versículo, a sequência desses verbos. Primeiro, lembra-te está no imperativo, pois o que tens recebido. Aí no versículo, pois o que tens recebido está no perfeito, e ouvido também está no perfeito. Guarda-o e arrepende-te também, estão no imperativo. Então vamos lá, vamos ver cada um desses com seus significados. Lembra-te, indica a urgência de que os membros tragam a memória, eles façam um esforço em lembrar aquilo que eles já sabiam sobre Jesus. Então vamos receber para nós essa mensagem da parte de Jesus. Olha Jesus falando ao meu coração, ao teu coração. Lembra-te, lembra daquilo que você recebeu. O que nós recebemos do Senhor Jesus? Você não crê, meus irmãos, na bênção da salvação? Nós não agradecemos pela bênção da salvação? Então aqui ele está chamando a nossa atenção. Lembra-te, traz à memória aquilo que pode dar esperança. Vamos lembrar lá do profeta Jeremias. Trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Ou seja, nesse momento a nossa esperança é o Senhor Jesus. Nesse momento a nossa esperança é estar somente no Senhor. Então por que nós vamos entrar em desespero? Agora, o que tens recebido, ou seja, lembrar, não é, vamos lembrar daqui a um tempo, não, Jesus está dizendo assim, é para lembrar agora, é para você trazer a memória agora, nesse momento, aquilo que você recebeu de Jesus. O que tens recebido no tempo perfeito, ou seja, já possuir um bem intangível que já haviam recebido de Cristo. Meus irmãos, eu usei esse termo intangível porque esse termo é usado na economia, onde nós temos os bens tangíveis e os bens intangíveis. Bens tangíveis é aquilo que ninguém pode tirar de nós, nem Satanás pode tirar a nossa salvação, porque é um bem intangível, ninguém pode tirar de nós. Bens intangíveis são os bens materiais.
Hoje, meu querido irmão, você tem um carro, amanhã você perde esse carro, não tem mais. Você tem uma casa, você acaba perdendo essa casa, enfim. Então nós recebemos de Jesus um bem intangível. Então veja bem, o que tens recebido, está aí no texto. Jesus está fazendo nós lembrarmos, trazer à memória aquilo que nós temos recebido. Ouvido significa que eles estavam ouvindo no tempo certo e determinado por Deus, nem atrasado nem adiantado. Então nós também temos ouvido e nós já ouvimos no tempo certo de Deus. Guarda-o e arrepende-te. Olha só, guarda-o e arrepende-te, ou seja, guarda-o. Podemos pensar assim, olha, eu devo me cuidar, para mim não cair. Como é que a palavra diz? Aquele que está em pé, veja, se cuide para não cair, para que não caia. Então esses dois verbos estão no imperativo, significa um chamado a uma ação imediata. Não havia mais o que esperar, e não havia mais o que esperar para Sardes, não podia continuar aquela situação. Por quê? Porque parte da igreja já havia morrido, parte da igreja estava doente, mas doente à beira da morte. Então Jesus chega a essa igreja, Jesus chega àqueles que estão doentes, àqueles que estão desanimados, àqueles que estão se esquecendo de Deus, aqueles que não estão nem aí mais com a questão do Evangelho. Jesus chega para eles e fala, guarda e arrepende-te. Então essa é uma ação imediata, e essa questão estava assim não podia mais esperar lá em Sardes. E hoje nós também não podemos esperar. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós não podemos deixar para assumir um compromisso com o Senhor amanhã, o ano que vem. Nós não podemos esperar chegar dia 31 de dezembro, para naquele dia nós assumirmos os compromissos com Deus e nós fomos meditar lá no Provérbios 16, que o coração do homem possa fazer planos, e esse plano, eu quero uma mudança para a minha vida. Não adianta, é agora. O plano de mudança é agora, o plano de arrependimento é agora, o plano de guardar-se do mal, o plano de estar se distanciando daquilo que é mal, buscando a cura apresentada pelo Mestre, pelo Senhor Jesus, é agora. Então por muito tempo tinha vivido de modo negligente e Cristo suportou isso com paciência. Agora o momento de entender é chegar para a sua vida e falar assim, olha, você pensa estar satisfeito da maneira como está vivendo? A maneira como você está prestando culto a Deus, a maneira como você está sendo uma testemunha de Jesus, isso não está bom, isso não está me agradando. Jesus estava dizendo exatamente isso para Sardes. E eu recebo essa mensagem para mim, meus irmãos. Porque há muita coisa na nossa vida que precisa ser mudado, e Jesus está apresentando essa proposta de mudança para a nossa igreja, para hoje, para a nossa vida. Viver com mais amor, com mais testemunho, com mais poder. Ou seja, o amor ele não pode se apagar da nossa vida. O amor não pode se apagar, o cristianismo, o verdadeiro cristianismo não pode se distanciar de nós. O que levou os crentes sardes a chegarem ao ponto da morte espiritual e os remanescentes doentes espiritual foi o abandono de princípios. Olha só, aqueles que morreram e aqueles que remanesceram vivos, doentes, mas vivos, em fase de tratamento e com a proposta de cura para eles. O que foi o que levou a chegar nessa situação? O abandono de princípios e pensamentos, abandono de condutas as quais haviam recebido e haviam ouvido, conforme vimos o texto. O próprio Senhor Jesus, ele dá o diagnóstico para aquela doença, ele dá o diagnóstico para o problema daquela igreja, mas ele aponta qual foi a causa. Por que vocês estão sofrendo? Por que vocês estão à beira da morte? Porque abandonaram os princípios cristãos, porque deixaram de servir a Deus, porque deixaram de viver segundo o ensino da palavra, segundo o Evangelho do Senhor Jesus.
Desse chamado, a igreja pode despertar para a realidade e concluir ainda há tempo. Devemos orar, buscar intensamente a Deus, na certeza que Ele nos responde. Ou seja, meus queridos, eles tiveram a oportunidade de voltar para o Senhor. Eles tiveram a oportunidade de orar. Eles tiveram a oportunidade de buscar o Senhor. Eles tiveram a oportunidade de ouvir aquela mensagem pregada lá no passado, através do rei Salomão, que se buscar o Senhor, se orar, se humilhar, o Senhor vai ouvir a oração, o Senhor vai sarar a terra está precisando de cura, a nossa vida está precisando de cura, a igreja do Senhor Jesus na face da terra, a igreja visível hoje está precisando de cura, e essa cura, meus irmãos, nos levará à igreja invisível, nos levará à igreja triunfante, a igreja a qual nós vamos ser membros eternamente na glória com o Senhor Jesus. Capítulo 4. Capítulo 4 da lição, vinda repentina. Somos advertidos da vinda iminente de Cristo. E é grande a motivação para a igreja de todas as eras para se manter sempre alerta. Ou seja, aquele sinal de alerta para Sardes, meus irmãos, aquele sinal de alerta ele vale para hoje, vale para a igreja de hoje. Vamos lá para o versículo 11 aí do texto. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora. As 7 igrejas do Apocalipse, assim a igreja do nosso tempo, assim a nossa igreja hoje, nós somos familiarizados com a segunda vinda final de Cristo. Ou seja, Jesus irá voltar, e a segunda vinda é a final, a última vinda de Cristo. Sabemos também que aqueles que não se arrependerem sofrerão o juízo de Cristo. Aqueles que não se arrependerem sofrerão o juízo de Cristo. Lembra do versículo 3? Arrepende-te. Guarda-o e arrepende-te. Então, meus irmãos, o arrependimento deve ser algo presente na nossa vida, presente na igreja hoje. A imprevisível vinda de Cristo é sinal de urgência para a igreja manter um padrão de vida santificada. Ou seja, a imprevisível, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Então, nós não podemos relaxar. Nós temos que viver, meus queridos irmãos, pensando que a volta de Cristo está próxima. E viver de tal forma que, se Jesus voltar hoje, nós estamos totalmente preparados para ascender com Ele aos céus, para irmos com Ele para o descanso eterno. Então, viver uma vida santificada, desperta e preparada. Uma vida santificada, desperta e preparada. Devemos ansiar por conquistar um estilo de vida tal que, em meio às nossas atividades comuns, nosso dia a dia, nosso trabalho, lá na nossa casa, enfim, sempre olhamos para os céus. Sempre olhamos para os céus aguardando a vinda do Salvador Jesus. Ou seja, meus irmãos, nós temos que viver o tempo todo como se Jesus estivesse voltando hoje. Desejando, cantando e clamando: Maranata, vem Senhor Jesus. Esse é o coração esperado por Jesus lá de Sardes. Esse é o coração de todo cristão de hoje, esperado por Jesus, aquele que anseia pela volta de Cristo, aquele que deseja estar com o Senhor e aquele que vive demonstrando esse desejo. E o Senhor, Ele pode diagnosticar esses corações, Ele pode diagnosticar esses crentes, esses irmãos fiéis em nosso tempo, em nossa igreja. Meus irmãos, lá do texto, versículo 4, último capítulo da lição, uns poucos crentes, versículo 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas. Olha o que Jesus está falando. Tens umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Ou seja, as poucas pessoas, aqui vamos lembrar da lição anterior, aqueles que não contaminaram suas vestes, aqueles que não continuaram com as suas vestes sujas, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Havia crente em Sardes, ainda que houvesse ali poucos fiéis, ainda que houvesse uma minoria de fiéis, uma igreja continua sendo a igreja de Cristo.
Ou seja, mesmo que no nosso tempo haja uma frequência pequena, irmãos compromissados com a palavra do Senhor, irmãos que estão realmente buscando o Senhor, buscando adorar o Senhor, mesmo que seja um número pequeno, mas ela continua sendo a igreja de Cristo. Ainda que a igreja esteja se definhando, o olhar judicioso e infalível de Cristo identifica a parcela fiel. Assim como identificou lá em Sardes, aquela pequena parcela fiel, essa identificação, ela é exatamente feita por Jesus hoje. E ela deve servir de exemplo para a maioria infiel. Servir de exemplo para a maioria infiel. Um texto de Judas, o versículo 23. Judas, um pouquinho aí antes de Apocalipse, vamos ver o versículo 23. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, meus irmãos, essa exortação apostólica é no sentido de não se contaminar com as vestes sujas, de não se contaminar com o pecado. Aqueles que morreram, aqueles que Jesus falou assim, vocês já estão mortos, eles morreram pela contaminação do pecado. É como se nós vamos aqui fazer um exemplo que aqueles que não se cuidarem desse tempo de pandemia serão infectados pelo vírus, serão contaminados e poderão morrer. Então é exatamente isso que aconteceu na igreja de Sardes e pode acontecer na igreja do nosso presente. As pessoas não se cuidarem e se contaminarem com o pecado e morrerem espiritualmente. E não é isso que o Senhor, Ele quer, não é isso que o Senhor deseja para a nossa igreja hoje. E o que nós temos é que manter-se em santidade de vida, adotando o estilo espiritual e moral de vida e mantendo-se fiel até o fim. Mantendo-se fiel até o fim. Lembremos, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Assim como Sardes, somos encorajados por Jesus. Vamos lá, primeiro, são 3 aspectos, nós somos encorajados por Jesus. Primeiro, Jesus promete vestir pessoalmente os vencedores. Ou seja, então vamos entender que não são todos que vencerão, mas Jesus ele promete vestir pessoalmente os vencedores. Mesmo sendo fiéis, ainda somos pecadores. E nossa restauração completa é certa. Então mesmo, meus irmãos, nós estando vivendo esse tempo difícil, mas sendo fiéis ao Senhor, nós vamos continuar pecando. Nós vamos continuar pendendo para o pecado. Mas nós não vamos nos acostumar com o pecado e nós vamos se arrepender e nós vamos ouvir o chamado do Senhor. E com certeza essa restauração, ela é certa por Jesus. Segundo aspecto, está lá no versículo 10, vamos ler o versículo 10 do texto. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus garante que o nome dos fiéis de Sardes e dos demais fiéis não serão apagados do livro da vida. Mesmo Satanás, com toda a sua fúria, todo o seu poder no inferno, não tem poder para desfazer a obra consumada de Cristo. E terceiro aspecto, Jesus cumprirá a promessa feita em Mateus 10:32. Vamos lá, Mateus 10:32. Vamos ver uma promessa maravilhosa de Jesus. Mateus 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Nós confessamos Jesus como Senhor Salvador da nossa vida. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Para nós confessarmos Jesus, meus irmãos, nós temos que estar presente na casa de Deus. Nós temos que estar buscando o Senhor. Nós estamos no momento, meus irmãos, de não apenas ficar acomodados com o culto online, com a live, participando da nossa casa, e eu não posso ir para a igreja, mas muita gente não vem para a igreja, mas está indo normalmente no supermercado, está andando pelas ruas, está indo ao banco, está fazendo todas as atividades normais, mas ir na igreja não dá. Então, meus queridos irmãos, confessar Jesus é ter o desejo de estar na casa de Deus, de estar em comunhão com os irmãos, de ouvir a palavra. Meus irmãos, aqueles que não estão participando do culto nem online estão perdendo, porque a mensagem do
Senhor Jesus tem falado profundamente ao nosso coração, nesse tempo difícil, nesse tempo de propensão de doença, Jesus está trazendo uma palavra de ânimo, de incentivo, de cura para aqueles que estão doentes. Ele confessará o nome daqueles que lhe pertencem verdadeiramente, de modo que receberemos a mais elevada honra, ser aprovados pelos lábios do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Olha, meus irmãos, honra inimaginável, inigualável sobre a face da terra, ser confesso e ser aprovado pelos lábios do Senhor Jesus. Eu quero concluir, a igreja de Sardes já havia se corrompido de tal maneira que não conseguia perceber o grave estado de incredulidade. Estar na igreja incrédulos, estar na igreja sem ter uma fidelidade a Deus, era o mal daquela igreja. Pensavam estar vivos, mas Cristo os declarou mortos. A única esperança da igreja era se arrepender e receber o avivamento do Espírito Santo. A única esperança. Havia crentes fiéis que, se permanecem firmes numa vida santa, receberiam a recompensa de Jesus, sendo reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Então eu convido meus irmãos a permanecermos firmes e firmes até o fim. E essa firmeza, essa nossa fé fortalecida vai nos fazer a ter o coração cheio de desejo de buscar a Deus, de exercer a nossa fé no Senhor Jesus e ser gratos pela salvação em Cristo Jesus, porque nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus e nós cremos na salvação mediante a nossa fé. Então permanecemos firmes na nossa fé, firmes, fiéis até o fim. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e continue nos abençoando, tá? E assim como eu disse, hoje à noite, venha para o culto. Aqui você vai estar, de certa forma, protegido, porque quem ainda não veio para o culto vai perceber que não pode entrar no templo sem máscara, não pode entrar sem antes passar um álcool em gel nas mãos, não pode ter cumprimentos, abraçar os irmãos, pegar nas mãos, mas nós podemos olhar para os nossos irmãos, nós podemos matar a saudade de alguns irmãos que nós não vemos há quase 4 meses. Venha para o culto, vai ser uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu agradeço pela bênção desse dia, pela bênção desse momento, agradeço a Deus pela bênção dessa palavra. Ó Deus, uma palavra dura, ó Deus, direcionada à igreja em Sardes, palavra do Senhor Jesus, ó Deus, onde havia muitos mortos naquela igreja, a maioria já estavam mortos, a maioria já haviam abandonado a fé, a maioria já estavam, ó Deus, já tinham desistido do Senhor, mas, ó Pai, nós percebemos que mesmo havendo poucas pessoas ali fiéis, o Senhor, ó Deus, oferece a cura, o Senhor oferece, ó Deus, a restauração para aqueles irmãos, o Senhor, ó Deus, faz com que eles lembrem daquilo que receberam, que eles ouçam a mensagem, que se arrependam. Nós queremos, ó Deus, absorver as características positivas, o incentivo, o ânimo, ó Deus, e ser, ó Deus, testemunha do Senhor Jesus. Sermos, ó Deus, irmãos, ó Deus, que realmente agrade o Teu coração, crentes, cristãos que realmente agrade o coração do Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa, ó Deus, as famílias desta igreja, da Igreja Betel. Que o Senhor continue, ó Pai, sustentando e fortalecendo a vida da nossa igreja. Eu agradeço a Deus mais uma vez, ó Deus, pelo meu aniversário, mais um ano de vida o Senhor me concedeu. Ó Deus, também pela vida do André Mateus. Agradeço a Deus porque o Senhor tem abençoado a minha família, ó Deus, a minha esposa, os meus filhos. Ó Deus, o Senhor tem sustentado para o nosso lar. E nós queremos continuar, ó Deus, servindo ao Senhor. Queremos continuar, ó Deus, honrando e glorificando o Teu nome. Eu agradeço em nome de Jesus e peço o Teu perdão, ó Pai, por todos os pecados, ó Pai. Eu oro e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém.